Boa noite a todos. Hoje a gente vai para a segunda aula de esgoto, de efluentes, né? Que é onde a gente vai falar de tratamento e destinação do esgoto. Bom, a revisão rápida da aula passada, o que é esgoto? São as águas que, após a utilização humana, apresentam suas características naturais alteradas. E quando eu digo características, é tanto química quanto física. Aí a gente vai ter uma certa turbidez, a gente pode ter material sólido nesse esgoto, a gente pode ter matéria orgânica ali suspensa, a gente vai ter matéria orgânica dissolvida. Então aí a gente consegue grande modificação das águas, certo? E nós temos o esgoto doméstico e os esgotos industriais. Os esgotos domésticos são aqueles que são utilizados nas residências, em banheiros, lavanderias e cozinhas. E os esgotos industriais são utilizados nas diversas indústrias que a gente conhece por aí, certo? E aqui nós temos, eu vou apresentar com mais profundeza mais para frente, com mais profundidade lá para frente, mas basicamente quando o esgoto sai de uma residência, ela passa por uma caixa de gordura, no caso, quando, os esgotos com espuma, que no caso são da cozinha e da lavanderia, vão para a caixa de gordura. Em seguida, todos os esgotos da casa vão para uma caixa de inspeção, no mínimo uma caixa de inspeção, pode ter várias caixas de inspeção em um projeto. Em seguida, vai para a rede de esgoto, certo? E a galeria pluvial ela é separada do esgoto, então quando a gente faz o recolhimento das águas pluviais, ela vai para uma galeria própria, porque a gente viu que o sistema que é utilizado no Brasil é de separação absoluta, então a gente vai separar a água pluvial do esgoto. Os esgotos em decomposição produzem gases que podem estar concentrados a níveis perigosos. Esses gases são basicamente o gás sulfídrico e o metano, que são ocasionados a partir desse processo de decomposição do esgoto e que a partir dos micro-organismos aeróbios e anaeróbios. A composição do esgoto, basicamente, é matéria orgânica e mineral, alta quantidade de bactérias e outros organismos patogênicos e não patogênicos e produtos sólidos. Por isso que a gente precisa que a nossa água de consumo seja separada do esgoto, porque ela é vetor de diversos organismos patogênicos, então vai provocar doenças aos seres humanos. A gente viu algumas dessas doenças lá na aula passada. A devolução dos esgotos em um corpo receptor deverá ser feita após seu tratamento. Infelizmente, aí a gente tem que cerca de 45% dos esgotos do Brasil não são tratados, o resto não é tratado. Então, ele é despejado na natureza. Isso não pode, justamente porque outras pessoas vão consumir essas águas. Então, essas águas vão estar poluídas e vão acabar ocasionando doenças nessas pessoas que vão ingerir essa água poluída. Nós vimos que o sistema de tratamento pode ser unitário, misto ou sistema separador. O sistema unitário aí tudo, tanto esgoto industrial quanto esgoto doméstico, quanto o esgoto pluvial não, as águas pluviais vão ali pelo mesmo canal. O sistema misto é quando uma parte da pluvial vai no canal e outra parte tem destinação própria. E o sistema separador, que é o do Brasil, porque é o mais barato, nós temos tudo separadinho, pluvial separado de esgoto, certo? E outra coisa é que o sistema separador, ele tem um custo de implantação menor, justamente porque a gente vai precisar fazer uma estação de tratamento menor. Porque imagine, se todas as águas da chuva que fossem recolhidas fossem junto com o esgoto, o volume ia ser muito grande. Então a gente ia precisar de estações de tratamento maiores. Inclusive, nossas galerias não aguentariam essa quantidade de chuva, nossas galerias de esgoto não aguentariam essa quantidade de chuva. Então ia acabar inundando tudo aí na chuva. E aqui eu coloquei, frisei aqui de novo com essa imagem, drenagem não é esgoto. Então, as águas da chuva, elas correm pelas sarjetas e descem pela boca de lobo e vai direto por uma galeria e da galeria para a natureza, justamente porque essa água da chuva não é tão poluída quanto o esgoto. Então, ela vai direto para a natureza. Se o esgoto for ligado na drenagem, a natureza recebe esgoto sem tratamento. E se a drenagem for ligada no esgoto, a tubulação não aguenta o volume e quando chover vai ter enchente de esgoto. Como ler estatísticas sobre o esgoto? Não confunda coleta com tratamento. Aí o prefeito chega e fala, nossa cidade coleta 100% do esgoto. Só que, na verdade, parte do esgoto que é coletado é descartado de forma irregular, sem um tratamento. Então, a gente tem que saber interpretar esses dados, certo? Então, 100% do esgoto pode ser recolhido, mas 100% não é tratado. Em outra cidade, pode-se dizer, nossa cidade trata 100% do esgoto. Nesse caso, todo o esgoto que é realizado através da coleta oficial passa por um tratamento e é despejado no rio. Porém, existem as ligações clandestinas, que normalmente acontecem nas periferias, que não são ligadas à rede de esgoto oficial, de coleta oficial, e acabam despejando nos rios de maneira completamente imprópria, inapropriada.
Bom, agora vamos entrar de fato na aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre sistemas individuais de tratamento e coletivos, certo? Vamos iniciar pelos sistemas individuais e destinação final dos esgotos domésticos, certo? Vamos falar só dos esgotos domésticos, que é na palestra da Suzana eles vão falar um pouco dos resíduos industriais deles, certo? Onde não existe água encanada, como são esses sistemas individuais? A partir de fossas secas normalmente. E aí a gente vai falar mais pra frente. São essas casinhas que ficam fora da casa da pessoa, onde você faz as necessidades, certo? Por que fica fora, senhor? Porque tem um odor indesejado e tudo mais, então não é interessante colocar dentro de casa, porque a fossa está logo aí embaixo dessa casinha. E onde existe água encanada? Onde existe água encanada, as fossas, elas são fossas sépticas, elas são fossas melhores, com mais capacidade de receber esses dejetos. Nesse caso, sem água encanada, essas fossas não recebem material líquido, só recebem os nossos excretas, ou seja, urina e fezes, certo? E papel higiênico no máximo. Só recebe isso. Já onde existe água encanada, ela já recebe a água da descarga também, por isso a gente precisa de fossas melhores. Onde não existe água encanada, privada com fossa seca. É uma casinha com a fossa seca escavada no solo, destinada a receber somente os excretas, ou seja, não dispõe de veiculação hídrica. Então, é basicamente uma casinha com uma fossa com buraco embaixo. As fezes retidas no interior se decompõem ao longo do tempo através do processo de digestão anaeróbia. E aí, qual é a digestão anaeróbia que a gente falou na aula passada? É aquela que não utiliza oxigênio. Os micróbios, os micro-organismos, as bactérias que não utilizam oxigênio, elas vão ali comendo devagarzinho, porque é um processo muito mais lento do que o processo com as bactérias aeróbias, mas eles vão comendo devagarzinho ali a matéria orgânica, fazendo a estabilização da matéria orgânica, que é também, eu expliquei na aula passada, que quando a gente fala de estabilização de matéria orgânica, a gente também está falando de decomposição, degradação dessa matéria orgânica, são palavras similares. E aí a gente tem uma casinha aqui, com as dimensões, caso vocês queiram ter essas dimensões, é interessante, e eu vou dar algumas explicações. Primeiro, logicamente, como a gente viu em todas as aulas praticamente, a fossa, essa casinha, essa privada com fossa seca, ela não pode ser próxima aos poços, certo? Então ela tem que ter tem que estar afastados da fossa não, desculpa, do poço de consumo de água, porque senão você vai acabar contaminando o poço com a sua fossa. A profundidade da fossa varia com as características do solo, o nível de água do lençol freático, etc., recomendando-se valores em torno de 2,5 metros. Então, aí, recomenda-se essa profundidade, porque você vai usar durante muitos anos, enquanto ali as bactérias anaeróbias estão comendo os seus excretas, e o valor recomendado é 2,50, mas vai variar de acordo com a altura do seu lençol freático, etc. Nós temos um diâmetro, uma abertura circular, no caso de uma fossa circular de 90 centímetros, ou no caso de uma fossa quadrada com 80 centímetros de lado, ou seja, uma fossa quadrada de 80 por 80. O revestimento da fossa pode ser feito com manilha de concreto armado, tijolo, madeiras, etc. Certo? Desde que esse material seja estanque, que você consiga fazer uma contenção direitinho no terreno para sua fossa não ser derrubada pelo terreno. A base deve elevar-se cerca de 20 centímetros da superfície do solo. O material para a base poderá ser tijolos, madeira, concreto armado, blocos de concreto, etc. Então, você vai fazer uma base aí de 20 centímetros com um aterro, normalmente, é o que é realizado. E você pode fazer também com materiais que sustentem. A finalidade da base é justamente fazer a distribuição uniforme do piso, certo? Do piso onde vai ficar a casinha e da pessoa que vai entrar, certo? E também ele vai impedir que pequenos animais, como baratas, roedores e tal, entrem dentro da fossa. Então, você vai fazer essa base justamente para fechar a fossa direitinho e de forma que aguente o peso de quem vai utilizar e da casinha. Nós temos o piso, que cobre a base e deve ter uma abertura destinada à passagem dos dejetos para dentro da fossa, certo? Então, aqui tem uma medida aqui mínima do tamanho desse piso. O piso é assentado horizontalmente aí em cima da base, certo? E aí ele também vai dar um acabamento melhor, ele vai permitir que as pessoas utilizem com maior segurança, etc. A abertura do piso deve ser mantida fechada quando a privada não estiver em uso, a fim de evitar a proliferação de moscas e mosquitos, certo? Então, essa abertura ela deve ter uma tampa, justamente para quando não estiver em uso a gente conseguir fechar. Casinha abriga o usuário e completa a proteção da fossa. É conveniente que o local da casinha, né, a casinha em si, seja mantido no escuro, seja mantido em penumbra, justamente para não entrar moscas, para não ficar entrando bichos aí durante a noite.
Então, a ventilação, ela tem que ser feita por cima, aqui está escrito, né, abertura de ventilação aqui em cima, certo? E você pode colocar um tubo na fossa pelo lado externo, que é o tubo de ventilação também, que é para evitar esse mau odor. Ele vai evitar o odor quando abrir a tampa. Quando você abrir a tampa, para aquele odor todo que está dentro da fossa não venha direto para você, você vai colocar um tubo de ventilação, assim o odor vai sair por esse tubo de ventilação. Logicamente, nesse tubo de ventilação tem que ter uma tela, certo? Para não entrar insetos. E também é comum que ela tenha uma ponta assim, com o joelho ali na ponta, para não entrar chuva quando chover, certo? Nesse caso aqui não tá, mas é interessante que vocês coloquem uma ponta virada, certo? E aqui tem as dimensões, o tubo de ventilação de 100 milímetros de diâmetro, e ela deve ficar acima do telhado 60 centímetros no mínimo, certo? Bom, quais são as vantagens desse tipo de fossa? Aqui a gente vê uma dessas fossas, como vocês podem ver aqui em cima, ela tá virada para quando chover não entrar pela fossa. Bom, primeira vantagem, baixo custo, simples operação e manutenção. É muito simples fazer abrir o buraco, fazer uma contenção. Não consome água, risco mínimo à saúde, recomendada para áreas de baixa e média densidade de pessoas, aplicável a tipos variados de terreno e permite o uso de diversos materiais de construção. Você pode fazer essa casinha de madeira, você pode fazer de alvenaria, você pode fazer de concreto pré-moldado, você pode fazer de qualquer coisa essa casinha. Desvantagens. Imprópria para áreas de alta densidade de pessoas, imagine se em uma cidade gigantesca tivesse uma casinha dessa em cada casa, né? Então é imprópria. Podem poluir o solo, justamente porque é uma fossa seca, não é uma fossa séptica, então a fossa seca ela não passa por uma filtragem, então pode poluir o solo. Requer solução para outras águas servidas, ou seja, ali as águas que for usar dentro de casa para lavagem de roupa, lavagem de pratos, para banho, para essas coisas, vai precisar de uma outra solução para fazer essa remoção desses outros dejetos, certo? Aqui é só para o excreta. Temos privada com fossa estanque, antes era fossa seca, agora é fossa estanque. A fossa seca a gente constrói ali embaixo, né, uma fossa. A fossa estanque, ela é uma espécie de tanque mesmo que fica embaixo do vaso sanitário, certo? E também não tem descarga e tem as mesmas condições da privada de fossa seca, certo? Tem as mesmas condições, a diferença é que você não vai fazer uma perfuração, você vai fazer um tanque embaixo da casinha. O tanque deve ser construído de concreto ou de alvenaria e totalmente impermeabilizado, justamente para não acontecer infiltração aí dessas paredes. Para uma família de 5 pessoas, um tanque de 1.000 litros ficará cheio após o período de 1 ano. Então, a cada 1 ano, tem que chamar ali um limpa-fossa ou alguém, no caso de uma família de 5 pessoas, para limpar, para retirar esses excretas desse tanque. É adotada geralmente em zonas de lençol muito superficial, zonas rochosas ou terrenos muito duros, que fica impossibilitado fazer a escavação para fazer a fossa seca, certo? Então a gente vai fazer na superfície mesmo. Terreno facilmente desmoronáveis, ou seja, que fica difícil de escavar justamente porque o terreno pode desmoronar. Lotes de pequenas proporções onde há perigo de poluição de poços de suprimento de água. Justamente essa é a grande vantagem desse tipo de privada com fossa estanque. Ele não vai poluir o lençol freático porque ele é completamente estanque. Ele não vai acontecer, ele vai estar acima de uma laje, né, acima da superfície. Então ele não vai poluir o lençol freático, ele não vai poluir os poços. Ele vai ficar acima. Vantagem: baixo custo, fácil construção, simples operação e manutenção, não consome água, mínimo risco à saúde e não polui o solo. Esse daí é a grande vantagem. Desvantagem: imprópria para áreas de alta densidade e requer soluções para as outras águas servidas, assim como no caso da privada com fossa seca. Privada com fossa de fermentação. Que é isso, Ian? É basicamente a mesma coisa dos anteriores, só que com duas câmaras, né? Que são os dois tanques. Esses tanques devem ser juntos, ok? Mas independentes, ou seja, tem que ter uma parede entre elas, uma parede estanque aí entre um tanque, entre uma câmara e outra câmara. E ela vai receber os dejetos tal qual nas privadas de fossa seca e da fossa estanque. Ela vai receber os dejetos sem veiculação hídrica, ok? Não vai envolver água. Apropriada para terrenos desfavoráveis à construção de privadas de fossa seca. Usa-se a primeira câmara. Como funciona? Primeiro a gente vai usar a primeira câmara, vamos supor que essa daqui é a primeira câmara. A gente vai utilizar essa primeira câmara até chegar à sua capacidade máxima. Quando encher essa primeira câmara, a gente vai vedar ela, vai fechar,
certo? Fechar a tampa, botar assim uma placa, ó, não pode usar de jeito nenhum, vedar essa tampa e vamos começar a usar essa câmara 2, ok? Quando essa câmara 2 estiver cheia, aqui já vai ter acontecido fermentação, aqui já vai ter as bactérias já vão ter fermentado o lodo, já vão ter fermentado esses excretas, ok? Então, esse material mineralizado vai sair através de uma limpeza, certo? Faz uma limpeza e aí a gente volta aqui a utilizar a fossa 1. Aí, quando a fossa 1 encher de novo, a gente muda para 2 e assim por diante. Então, enquanto a gente está utilizando uma câmara, a outra está fazendo a fermentação, certo? Para uma família de 6 pessoas, a câmara ficará cheia em 1 ano aproximadamente. Então, aqui você consegue usar essa câmara, ela vai ter menores tamanhos do que as anteriores, como vocês podem ver, ela só tem 1 metro de profundidade, certo? No caso dessa daqui, ela é enterrada ainda, mas normalmente a gente vê em cima, né? A gente vê sobre o solo, mas pode ser enterrada também. Mas é muito mais fácil fazer em cima porque são 2 câmaras, então precisa de uma mão de obra maior. Se for fazer enterrada, vai ter que escavar um local maior. Para a família de 6 pessoas, a cama ficará cheia em 1 ano. Vantagem: pode ser adotado em todas situações idênticas àquelas em que se aplica a fossa seca. Pode ser aplicado em terrenos rochosos ou locais de lençol de água mais próximo da superfície, porque a profundidade das câmaras é de apenas 1 metro. Então aqui a gente já consegue utilizar em superfícies piores. Tem duração maior que a fossa seca. E as desvantagens é que ela é imprópria para áreas de alta densidade populacional, requer solução para outras águas servidas. É a mesma coisa. Então essas fossas, no geral, elas nunca são recomendadas para cidades. Ok? Para cidades grandes, etc. Privada química é constituída de um tanque cilíndrico de aço inoxidável contendo soluções de soda cáustica, destinado a receber os dejetos procedentes de uma bacia sanitária comum. Esse tanque é removível e, devido ao seu custo elevado, só é aplicável em circunstâncias especiais, como em acampamentos, colônias de férias, ônibus, aviões, obra, muito comum a gente vê banheiro químico em obra, etc. A soda cáustica no interior do cilindro liquefaz o material sólido e destrói as bactérias e micro-organismos. Então, aí dentro desses vasos sanitários sempre tem, dentro desses tanques, no caso do banheiro químico, né, que a gente vê em obra e em festa, dentro desse tanque aqui fica a soda cáustica, certo? E no caso dos banheiros de aviões e de ônibus, tem embaixo disso daqui, um local que a gente não consegue ver, tem um tanque também com soda cáustica, ok? E aí as fezes vão ser destruídas, vão ser liquefeitas e as bactérias e micro-organismos vão ser destruídos. Periodicamente o tanque é esvaziado e reabastecido com nova porção de solução química. Então aí você faz a limpeza disso e joga mais soda cáustica. Onde existe água encanada, privada com vaso sanitário. Bom, agora a gente vai entrar nessa parte das cidades, normalmente as cidades que não têm um sistema de recolhimento de resíduos que cubra a cidade inteira, normalmente a gente utiliza esse tipo de fossa, certo? Que é a fossa séptica, que ela é utilizável quando a gente já tem veiculação hídrica, a gente já tem a descarga ali e a gente já pode utilizar. Ele é um conjunto com uma bacia cerâmica esmaltada que recolhe os dejetos e permite seu afastamento por um sistema de transporte hídrico. Por que essa bacia cerâmica esmaltada é desse jeito? Porque é de fácil limpeza e conservação. Então, por isso, convencionou-se no mundo que a gente sempre vai utilizar para vaso sanitário uma louça cerâmica esmaltada, justamente para ser fácil a remoção e a limpeza desses micro-organismos. A bacia é dotada de sifão, que impede o refluxo de gases, e aí vocês lembram, né? No vaso sanitário a gente tem um sifãozinho embaixo, a gente tem aquela cobrinha assim embaixo do vaso sanitário, que é o sifão do vaso sanitário. E aí esse sifão vai impossibilitar o refluxo de gases. Aqui, por exemplo, aqui que fica o sifão, né? E a gente vê até o contorno do sifão no vaso. Aqui embaixo fica o sifão que vai fazer com que sempre tenha água no vaso sanitário de forma que não volte os gases, certo? Então aqui é um sistema simples de uma casa com fossa séptica. Nós temos aqui a nossa cozinha, a nossa lavanderia, vai para a caixa de gordura. A caixa de gordura sempre vai receber os resíduos que tem espuma, ok? E aí se junta com os do vaso sanitário, de lavatórios, etc. E vai para a fossa séptica. Da fossa séptica vai para o sumidouro. Nesse caso já recebe a água, certo? A fossa séptica, nesse caso aqui, ele está como um só, mas normalmente a gente vê 2, que é, no caso, o tanque séptico, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco, e o filtro, certo? Então aqui já tem uma filtragem.
antes de ir para o sumidouro. Suyan, o que é esse sumidouro? Esse sumidouro é para onde vai a parte líquida e ele vai sair pelos buraquinhos. Esse sumidouro tem os buraquinhos e ele vai saindo para a terra através desses buraquinhos depois de uma filtração, ok? E aí, essa fossa séptica tem o tanque séptico, o filtro e o sumidouro, como eu disse. Esse sumidouro, ele pode ser assim, né, na vertical, ou um sumidouro na horizontal, que a gente também chama de linear. Porém, a capacidade desse linear é muito menor. Então, normalmente a gente faz para quando só tem um banheirinho, alguma coisa assim, certo? Porque ele tem uma contribuição, ele recebe muito menos dejetos do que o sumidouro vertical. E como é que funciona, Suyan? Nesse sumidouro linear tem vários buraquinhos, são tubos de 100 ou de qualquer diâmetro, que tem vários buraquinhos. Você faz os buraquinhos mesmo com a furadeira, certo? Em obra é muito comum fazer. E aí você faz esses buraquinhos, ok? E você coloca no terreno envelopado com brita, porque se você colocar diretamente no solo, vai entupir esses buraquinhos e você não vai conseguir o seu escoamento apropriado de água. Então você vai enterrar aí no solo envelopado com brita, certo? E o sumidouro vertical, ele normalmente é uma manilha de concreto, ou concreto mesmo, também todo perfurado, cheio de buraquinhos para que a água possa escoar, ok? Aí agora a gente vai ver esse videozinho que é desse tipo de fossa séptica com manilha, que ele é o que normalmente eu utilizo na obra. Inclusive eu já decorei esse vídeo, mas lá no início, quando eu comecei a fazer esse tipo de fossa, eu tinha sempre que assistir esse vídeo, certo? Porque ele mostra realmente o passo a passo de como realizar. Suyan, por que vocês estão fazendo de manilha, redonda e tal? Por que vocês não fazem de concreto, quadrado? Não sai mais barato? Então, não sai mais barato por conta da mão de obra. A mão de obra encarece muito os custos das coisas. Então, com a manilha de concreto, além de ser mais rápido, né, a mão de obra acaba ficando mais barata, porque é uma coisa mais prática. Você só vai encaixar as manilhas uma em cima da outra, logicamente fazendo aí a ligação entre eles com o concreto, com o grout. E aí você vai ligando essas manilhas, então fica mais prático. Existem manilhas pré-moldadas também, existe da Tigre, ou manilhas não, fossa séptica da Tigre, etc., que você consegue fazer. Muita gente utiliza até aquelas caixas d'água comum que vai em cima de casa para enterrar. Isso é irregular, isso não pode ser feito. As caixas d'água que a gente bota em cima de casa não é para ficar submerso, não é para ficar abaixo do terreno, ele é para ficar acima. Então, existem irregularidades aí quando você coloca um reservatório, aquela caixa d'água azul, por exemplo, da Forte Leve, que você coloca embaixo da terra. É irregular, não pode ser feito, certo? Então, se você for comprar um pré-moldado, um da Tigre, um da Forte Leve, existe? Existe, mas compre o correto, compre o que pode ser enterrado, certo? Porque muita gente coloca irregular mesmo. E aí, provavelmente vai dar problema no futuro, porque a terra, principalmente quando vai chover, a terra vai, caindo, vai pressionando ali e vai acabar quebrando a sua fossa. Então, não é interessante fazer dessa forma. Eu gosto muito desse modelo com manilha, sai mais barato do que a pré-moldada e ela é tão rápida quanto. Hoje nós vamos fazer uma fossa séptica e sumidouro. Primeiro vamos escolher um local que deve ficar no mínimo a 4 metros da residência para evitar mau cheiro e nem muito distante para evitar gasto com tubulações. Em seguida vamos abrir um buraco onde instalaremos nossas 3 colunas de anéis de concreto. Colocaremos o fundo de concreto e logo após os 3 anéis de concreto empilhados. Em seguida ligaremos nosso tubo de PVC de 100 mm que vem do vaso à abertura mais alta do anel de concreto. Agora vamos montar nosso filtro. Primeiro fundo. O tamanho da fossa séptica depende do número de pessoas da moradia. Ela é dimensionada em função de um consumo médio de 200 litros de água por pessoa por dia. Porém, a capacidade nunca deve ser inferior a 1000 litros. O anel. Em seguida, nosso fundo falso. Esse anel de concreto com pequenos furos. Tubo de PVC de 100 mm. Outro anel. E agora a brita número 4. Joelho 90 graus 100 mm. Outro anel de concreto com abertura. A abertura mais alta deve ficar para o lado da fossa. De 100 mm. 2 pedaços de tubo de PVC 100 mm.
usar cola para unir esses tubos de PVC. E tampão. Agora vamos montar o sumidouro. O fundo de concreto. E logo após os 3 anéis de concreto com furo. Ligação do sumidouro com filtro. Todos os tubos de 100. Passar a argamassa em todos os encaixes dos anéis por dentro e por fora para evitar vazamento. A argamassa pode ser passada durante as montagens dos anéis para facilitar. Já está pronto nossa fossa séptica. Somente colocar as tampas e os 2 respiros. O esgoto que vem da casa passa pela primeira coluna, onde há um processo químico provocado pelas bactérias, deixando os sedimentos no fundo e a gordura na parte superior. Na segunda é filtrada, deixando-a mais limpa. Na terceira é distribuída para o solo através dos pequenos furos ou distribuída na rede de esgoto, evitando assim a contaminação e o mau cheiro. Agora é só encher de terra novamente e está pronto. Sistemas coletivos para tratamento e destinação final dos esgotos domésticos. Então agora a gente vai falar do coletivo, né? À medida que as comunidades crescem, a concentração humana também vai acabar crescendo. Então, com a quantidade de pessoas morando dentro dessa cidade crescendo, é muito mais vantajoso utilizar um sistema de coleta de esgoto coletivo, porque imagine se tivesse uma fossa séptica em cada casa, em cada residência. Então não é interessante, é muito melhor que a gente faça um sistema coletivo, vai sair muito mais barato e com uma manutenção e um tratamento muito mais adequado, ok? Aqui nós temos uma imagem de duas imagens de 2 instalações de esgoto, certo? Implantação do sistema de esgoto sanitário. Ainda existem diversas ruas nas cidades que não tem recolhimento de esgoto, então ainda usa a fossa, mas nos locais que tem, é obrigatório que você desligue a sua fossa, pare de utilizar a sua fossa e ligue aí no sistema de esgotamento público. E aqui, chuva e esgoto, um cano para cada um, porque isso gera multa, justamente porque a gente não quer sobrecarregar esse nosso sistema de esgoto com águas da chuva. Bom, basicamente, vamos lá. As águas que saem das residências, no caso, as águas de pia e de lavanderia vão para a caixa de gordura, certo? A gente tem uma válvula de retenção de esgoto, no caso, pode ser utilizado ou não, mas é muito interessante que seja utilizado, por quê? Porque essa válvula de retenção vai impedir que animais entrem. Sabe aqueles vídeos de cobra, que quando você abre o vaso sanitário tem uma cobra dentro, tem algum inseto dentro, alguma coisa dentro? É justamente porque não tem válvula de retenção. Essa válvula de retenção vai impedir que bichos entrem pela tubulação dentro da sua casa, certo? Então, é interessante utilizar demais essa válvula de retenção, certo? Nessa válvula de retenção, nós temos, aí nós temos o TIL. O que é o TIL? Terminal de inspeção e limpeza, ou tubo de inspeção e limpeza. Esse não é um local para você entrar, como os PVs que a gente vai falar mais adiante. Ou seja, o ser humano não entra dentro do TIL,
certo? Ele só vai inspecionar visualmente caso precise de algum tipo de manutenção aí na sua rede, você vai conseguir. E caso também precise inserir algum equipamento de desobstrução ou de limpeza, você também vai conseguir a partir desse local. E é para isso que serve o tiro, também deve ser tampado. E aí, quando for fazer essa manutenção, essa inspeção visual, você retira essa tampa e olha ou faz a limpeza ou a desobstrução, certo? E aqui nós temos esse DTI. Esse DTI é o dispositivo tubular de inspeção, também faz parte do TIO, certo? Então, esse TIO é extremamente importante e necessário para que você coloque. No caso, é obrigatório você colocar um tubo de inspeção, ok? Aí tem gente que faz tubo, tem gente que já faz a caixa de inspeção mesmo. Eu costumo fazer a caixa de inspeção porque é mais fácil de limpar, tem uma abertura maior, então fica melhor. E aí as águas da chuva, certo? Ela cai pelas calhas, vai para as bocas de lobo, e das bocas de lobo vai para as galerias de águas pluviais, que são separadas das galerias da rede coletora de esgoto, ok? E aqui vocês conseguem ver numa rua, embaixo, mais em cima, mais superficialmente, nós temos a de água potável. Depois, mais profundo, nós temos a de água pluvial e com um diâmetro menor, nós temos a rede coletora de esgoto também a uma profundidade considerável. Basicamente, como acontece essa rede de esgoto, né? Ela sai da casa a partir de um ramal predial, ela sai das residências a partir de um ramal predial e elas se juntam em um coletor de esgoto. Isso daqui, tudo isso se chama rede de esgoto, certo? Do coletor de esgoto vai para um coletor tronco, certo? E as águas pluviais, elas são direcionadas diretamente para o corpo receptor. O corpo receptor pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser um córrego, enfim. E aí, as águas pluviais já estão excluídas do sistema e o coletor de esgoto vai para o coletor tronco. Observem que, devido à declividade que você precisa colocar para o esgoto correr tranquilamente, uma declividade, sei lá, de 2%, acaba que em certos pontos fica muito baixo essa tubulação, fica muito profundo. Então, a gente tem que colocar estrategicamente estações elevatórias para elevar esse esgoto que já está no nível muito baixo. Aqui, como vocês podem perceber, está entrando muito baixo. Se fosse vir para cá, até cá, não ia pegar essa tubulação, ia acabar passando reto, porque essa tubulação ia acabar ficando em cima dela, certo? Então, para evitar isso, a gente bota uma estação elevatória justamente para pegar esses pontos onde ficou, devido à declividade, ficou muito baixo, a gente vai elevar. Na estação elevatória vai ter uma bomba, logicamente uma bomba apropriada para esgoto, e vai bombear para cima de forma que saia mais alto para se encontrar com o resto da rede, ok? E aí, nós temos aqui nosso interceptor, que são as tubulações maiores que leva para a estação de tratamento. E da estação de tratamento para o corpo receptor, nós temos o emissário. Então, esses são os nomes das tubulações. Ramal predial, que é o que sai das casas, coletor de esgoto, coletor tronco, interceptor e emissário, ok? Ok. E aí, eu quero fazer uma consideração sobre o posto de visita, que são essas tampas que a gente vê na rua, certo? Que é muito comum a gente ver. O que são esses postos de visita e para que servem? Bom, basicamente aqui a gente tem um posto de visita, que a gente chama de PV, outro PV aqui, outro PV aqui. Temos até PV aqui no de água pluvial, temos. E quando isso acontece? Quando, principalmente, a gente muda a direção do fluxo. Percebam que aqui o fluxo está vindo assim e agora ele está vindo assim. Então, a gente vai ter que colocar um PV para mudar esse fluxo, certo? Aqui é a mesma coisa, ele está vindo assim e agora ele está vindo para cá. Aqui foi a mesma coisa, está vindo para cá e depois para cá. Então, a gente tem que colocar o PV nesses pontos estratégicos, justamente para permitir que a mudança de fluxo seja feita sem a perda de carga, sem a perda de pressão da água. Porque se a gente fosse colocar apenas uma conexão, ia acabar fazendo com que tivesse maiores problemas na hora do esgoto virar, porque o esgoto ele é pesado. Então, quando a gente está numa pressão, quando a gente está no caimento apropriado, ela acaba tendo uma pressão muito grande. E aí, nesses momentos de curva, e poderia acabar quebrando essas conexões ou então danificando. Então, é muito melhor você colocar um PV, um posto de visita, de forma que ele vai manter a velocidade, né, desse esgoto e também vai ajudar para que essa tubulação não se deteriorize durante o tempo, ok? E é isso, né? E aí vamos abrir a parte de estação de tratamento de esgoto, que é aqui esse finalzinho, certo? Esse finalzinho do sistema, que é o que vai promover com que a água tratada já, né, o esgoto tratado, seja
jogado no corpo receptor. Bom, primeiro que a ET, a estação de tratamento de esgoto, remove os poluentes dos esgotos, os quais viriam a causar uma deterioração na qualidade dos cursos d'água. O sistema de esgotamento sanitário pode ser considerado completo se incluir a etapa de tratamento. Então, só vai ser completo se incluir uma etapa. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês alguns sistemas de ET. Tem grandes variações. Tem gente que usa ultravioleta, tem gente... Então, existia uma gama muito diversificada de ETs. Eu vou falar aqui um básico para vocês e vou mostrar também um vídeo que vai mostrar como acontece em uma estação de tratamento específica, mas varia de cidade para cidade, de local para local, de acordo com as necessidades daquele local. Então, assim, não se prendam. A mesma coisa lá da estação de tratamento de água. Existem diversos tipos de tratamento de água, certo? Então, aqui eu estou mostrando o modelo geral, mas vocês vão encontrar diversas variações aí mundo afora, ok? Primeiro que o tratamento de esgoto ele é dividido num tratamento líquido e um tratamento sólido. Dentro do tratamento líquido, que é basicamente quando a gente pega já a parte líquida do esgoto, porque a gente sabe que o esgoto tem partes sólidas e partes líquidas. Na parte líquida, a gente tem o tratamento preliminar, no qual a gente vai remover os sólidos grosseiros e a areia. O tratamento primário, no qual a gente vai remover os sólidos em suspensão sedimentáveis, materiais flutuantes como óleos e parte da matéria orgânica em suspensão, ok? E o tratamento secundário vai remover a matéria orgânica dissolvida e a matéria orgânica em suspensão não removida no tratamento primário. E agora vou mostrar um esquema para vocês entenderem melhor. Basicamente, esse 1 aqui é a cidade, 2 é a rede de esgoto, certo? Aí aqui, entre 2 e 3, tem que ter uma estação elevatória, certo? Por quê? Porque quando sai da cidade, essa tubulação de esgoto, ela sai muito fundo, tipo a 30 metros de profundidade, justamente porque a gente precisa fazer uma inclinação dessas tubulações. Então, quando sai da cidade, ela está muito no fundo. Então, a gente vai precisar colocar uma estação elevatória, ou seja, um conjunto de bombas, de forma que bombeie o esgoto para a estação de tratamento que vai estar na superfície, certo? Então, aqui vai precisar ter uma estação de tratamento, uma estação elevatória, que eu coloquei aqui. Entre 2 e 3, uma estação elevatória. Em 3, nós temos as grades, certo? Normalmente temos uma grade grossa, que é essa daqui mais afastada, e as grades finas, que vai recolher materiais menores aí, materiais sólidos menores que foram jogados nas tubulações. Em seguida, nós temos a caixa de areia, que é essa daqui, que ela vai retirar a areia do nosso sistema. Normalmente aqui, entre 4 e 5, nós temos o que chamamos de calha partial. Essa calha partial é um medidor de vazão. O que é um medidor de vazão, Suiana? Ele vai medir qual a vazão mesmo do esgoto que vai entrar no sistema. A calha partial é mais ou menos assim, é uma calhazinha, e vai medir a vazão que vai entrar na estação de tratamento. Porque aqui a gente está na estação preliminar, na parte preliminar do tratamento. E aqui, de fato, a gente vai começar o tratamento primário, certo? E aí o tratamento primário se inicia a partir do decantador primário. Esse decantador ele vai usar justamente o peso dos elementos do esgoto para sedimentar. Então, o mais pesado vai ficar no fundo, em seguida ele vai ser recolhido como lodo e a água, a parte da água vai ficar em cima. Nesse processo, 40% a 60% de sólidos em suspensão são removidos. E aqui a gente vai gerar um lodo primário, certo? Então, aí nessa parte primária do tratamento, com o tanque de decantação, a gente vai conseguir um lodo primário, que é aquilo que vai ficar no fundo desses reservatórios gigantescos. E o tratamento secundário consiste em tanques de aeração, ou seja, aqui tem várias bolinhas de ar, são injetados ar nesses tanques para as bactérias aeróbias, que são aquelas que comem a matéria orgânica através do oxigênio, ou seja, elas produzem energia para si própria, para se reproduzir através do oxigênio, e aí elas se reproduzindo, elas comem mais rápido a matéria orgânica. Então, o que é feito? Você insere o ar dentro desses tanques, insere bolhas de ar nesses tanques para que essas bactérias aeróbias, que são comuns no esgoto, elas se reproduzam. E aí elas vão se reproduzir tanto que elas vão comer a matéria orgânica super rápido. Então, é muito bom fazer, em todos os sistemas de tratamento de esgoto normalmente tem, para justamente estabilizar a matéria orgânica ou degradar a matéria orgânica, que são palavras similares. E aí, né, como eu disse aqui, nós vamos ter um tratamento aeróbio e vamos criar um lodo secundário, certo? Porque vai formando lodo ali no fundo também. Até porque esse set aqui é um decantador secundário
que a gente vai aí ficar mexendo devagarzinho a água, esperando decompor esses sedimentos, né? Esse material mais pesado. E aí a gente vai gerar um lodo secundário que é muito mais fino do que o lodo primário. O lodo primário não passou pela estabilização da matéria orgânica. Então o lodo primário é um lodo muito mais grosseiro do que o lodo secundário. E por fim, nós vamos também ter aqui outra calha-pacho no final do sistema para medir a vazão que está saindo, certo? Em que vazão o esgoto está saindo da estação de tratamento e indo para o corpo receptor. E aí esse esgoto tratado, ele não é apropriado para beber, certo? Mas ele é apropriado para lançamento em algum corpo receptor, para ser reaproveitado para limpar ruas, praças ou regar jardins, e também tem alguns processos na indústria que pode utilizar essas águas de esgoto tratado. E agora vamos para a fase sólida. Bom, aqui nós temos a cidade, ok? Aí, dessa cidade, nós temos todo aquele processo da fase líquida, no qual a gente gera dois lodos, o lodo primário e o lodo secundário. Para onde que vai esses lodos, Ian? Vamos lá. Aqui nós temos a entrada do lodo primário, lembrando que o lodo primário é um lodo muito mais grosseiro porque não passou pelo tratamento aeróbio. E aqui nós temos a entrada do lodo secundário. Esse lodo vai entrar nessas duas câmaras, ok? Nessa primeira câmara é chamado de adensador. O que acontece no adensador? Basicamente, ele é parecido com um decantador e ele vai fazer com que as partículas mais pesadas sedimentem, certo? E aí ele vai deixar o lodo mais concentrado e separado da parte líquida, porque esse lodo que foi retirado ali da fase líquida ainda vem com água, certo? Não é um lodo duro. Então vai começar a fazer esse processo de compactação do lodo agora, ainda vai entrar com muita água. Então, nessa entrada aqui no adensador, que é justamente do lodo primário, por ser um lodo com um lodo mais grosso, a gente vai conseguir fazer uma sedimentação de novo, certo? Então aqui vai sair um lodo muito mais concentrado do que entrou, certo? E a água que sobrou aqui desse processo volta lá para a fase líquida da estação de tratamento. E aqui, a entrada do lodo secundário, ele vai passar por flotadores, certo? O que são esses flotadores? Ele vai a gente vai introduzir microbolhas de água nesse sistema, de forma que também ocorra a sedimentação. Só que a gente sabe que esse lodo secundário, ele é um lodo mais fino. Então, a sedimentação comum não ia funcionar. Então, a gente vai inserir bolhas de água para conseguir fazer essa sedimentação mais fina. E aí, o lodo que sobrar aqui segue na estação, ok? E a água, a parte líquida, volta para a fase líquida ali do início, para passar por todo aquele tratamento de novo. Pronto. E aí esses dois juntos, que já é um lodo mais concentrado, com menos água, vai para essa parte dos digestores, que é o 6. Nesses digestores acontece o tratamento anaeróbio, ou seja, eles vão receber o lodo que foi adensado aí nessas duas câmaras e eles vão fazer um tratamento sem oxigênio, ou seja, o tratamento, esse tipo de bactéria anaeróbia, ele não precisa do oxigênio para se reproduzir, certo? Então, só que em compensação ele é um processo muito mais lento. Então eles vão estabilizar a matéria orgânica através de um tratamento anaeróbio sem oxigênio, ok? Ok. Ele vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas é o processo utilizado, ok? Em seguida, vai para os filtros prensa. O que são esses filtros prensa, Suyan? São justamente o local onde esse lodo que saiu dos digestores vão ser compactados, certo? Ele vai desidratar o lodo que a gente tem, vai formar placas de lodo para passar por uma esteira, que é esse processo 8 aqui, e vai para a destinação final. Uma coisa importante de se observar é que no tratamento anaeróbio a gente produz gás metano, certo? Ele libera o gás metano, as bactérias vão liberando o gás metano. É onde a gente consegue o biogás. E esse biogás é importante para a geração de energia elétrica e energia térmica. Atualmente, muita gente tem utilizado esse biogás, ok? Inclusive, tem muitos autores que falam que o biogás é a energia do fim do mundo. É como a gente vai conseguir gerar energia quando não mais existir hidroelétricas, onde a gente não conseguir outras fontes de energia, a gente vai conseguir produzir energia através do biogás, que é feito a partir do gás metano liberado no tratamento anaeróbio da estação de tratamento de esgoto, certo? E aí temos a destinação final, né? No filtro a gente tem a compactação, que eu já falei, e a destinação final, que vai ser em aterros sanitários, vai para incineração, serve como fertilizantes
e dá para fazer o reaproveitamento industrial. Como é esse reaproveitamento industrial? Pode ser feito para fabricação de tijolos, de cerâmicas, pode servir como agregado leve para construção civil, para produção de cimento. Então, as pessoas utilizam aí, as indústrias utilizam esse lodo compactado de diferentes formas. Aqui nós temos a ET Mário Araldo Candelo, que é em Indaiatuba, São Paulo. E a gente vai ver que é um pouco diferente do nosso sistema. Como eu disse, cada ET ele é diferente, a gente não é contra ETs iguais. Então, aqui, por exemplo, vou falar um pouquinho desse sistema. Temos a chegada do nosso esgoto por aqui, certo? Aí nós temos a estação elevatória, como eu já disse, porque o esgoto chega muito fundo. Vai passar por um gradeamento grosseiro, que é uma grade maior, e posteriormente por um gradeamento mais fino, certo? Que está aqui na frente. Antes de entrar nos tanques, ele vai passar por uma calha-pacho, ok? E também pelos desarenadores. Os desarenadores vêm depois do gradeamento fino, conforme a gente viu lá na imagem, beleza? Aí vai passar pela calha-pacho, que é o medidor de vazão, que vai ver qual a vazão do esgoto quando ela entra no sistema. Nesse caso, a gente tem a casa do soprador. Essa casa do soprador é o que vai inserir ar aqui, nesses nossos tanques de aeração, ok? Nós temos aqui o laboratório para ver a qualidade da água, certo? Que vai sair lá no final. E temos uma subestação de energia, que é o que vai produzir energia aí para a própria estação de tratamento. Nessa ET temos isso, ok? Então vamos seguir aqui com o sistema. Aí passou pelo desarenador, já está sem areia, foi para a calha-pacho. Da calha-pacho vai para essas lagoas de lodo ativado, que é o nome também utilizado para as lagoas de aeração, ok? Que é o nosso tratamento aeróbio. As bactérias, os micro-organismos aeróbios, eles vão degradar a matéria orgânica a partir da sua reprodução, utilizando o oxigênio. Eles produzem o ATP através do oxigênio e conseguem se multiplicar. Essa multiplicação vai fazer com que eles vão degradando aí a matéria orgânica, certo? Em seguida vai para os decantadores, no qual o material mais sólido vai descer, certo? Essas lagoas de retenção é onde acontece o processo aeróbio. Aqui a gente não vai inserir oxigênio, então vai ser um processo mais lento e tudo mais. Logicamente também vão ter bactérias anaeróbias, ou vai ter bactérias aeróbias justamente porque tem oxigênio dissolvido na água, mas também vai ter as bactérias anaeróbias aí agindo, ok? Aqui nós temos o tanque de armazenagem do lodo. Nós temos os adensadores, que a gente falou. Nós temos a casa de desidratação, que é justamente aquela que vai compactar a matéria. Nós temos um reservatório elevado, que é para guardar essa água tratada. Nós temos a estação de tratamento de água de esgoto. Essa água tratada proveniente do esgoto vai para uma estação de tratamento de água deles próprios, certo? E que vai ser utilizado, pode ser inclusive até dentro da própria ET, certo? E o que não vai ser reutilizado vai para um corpo receptor. Nesse caso, toda a água vai ser reutilizada, porque aqui ele não fala de nenhum corpo receptor, certo? Então, provavelmente, tudo vai para reuso, vai para a indústria, vai para, enfim, para calçadas, para caminhões-pipas, para fazer N atividades aí dentro da cidade. Então, basicamente, os subprodutos gerados na estação de tratamento são as águas de reuso, ou águas que vão ser aí despejadas em um corpo receptor. São os biossólidos, ou seja, aquela placa de lodo compactado, e o biogás, que é proveniente do tratamento anaeróbio do sistema. Agora um videozinho sobre estação de tratamento. Hoje a gente vai ver como é feito o tratamento de esgoto. E mais, vamos conhecer por dentro o interceptor, que é uma espécie de túnel de metrô onde passa um rio de cocô, um rio de merda, que vem da rede de esgoto dos bairros. Esse rio de cocô vai direto para a estação de tratamento. Bora ver! A gente está indo para a marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, onde está sendo construído um interceptor imenso que vai passar por baixo da avenida. Como a cidade cresceu, a rede de esgoto precisa aumentar. A gente está descendo tão fundo para visitar o interceptor, que olha, as paredes já estão todas úmidas. E esse aqui é um coletor-tronco, um dos, porque são vários. É por aqui que o esgoto vai entrar no interceptor. Uma pergunta que eu fiz aqui que é meio tosca, mas eu fiz, tive coragem e fiz. Então aqui as pessoas, depois que o interceptor estiver pronto, elas vão pegar um martelinho e vão bater e o esgoto vai entrar? Eles falaram, não, Mari, óbvio que não, porque aqui não tem esgoto correndo ainda. Então eles quebram tudo, deixam tudo no jeito e depois liberam a entrada de esgoto. E aqui a gente vai chegar mais ou menos 16 metros abaixo do nível do asfalto. Eita, já cai, já se estribucha aqui.
Gente, esse aqui é o interceptor. Olha que incrível esse túnel. É aqui que todo o seu cocô, a água da sua privada, a água do seu banho, a água da sua pia, aliás, não só da sua casa, do seu bairro inteiro, vem parar para ir para a estação de tratamento de esgoto. Esse túnel aqui vai ter mais ou menos 7 km de comprimento, 2,6 de altura e 3,4 de largura. Gente, uma coisa muito interessante aqui é que o túnel é todo feito de concreto. Ele tem todo um acabamento de concreto. Aqui ele tá no rústico ainda, mas depois ele recebe um acabamento mais fino. Olha só, essa parte aqui do túnel já recebeu a camada lisa de cimento. E qual a diferença de você ter uma parte do túnel toda rugosa e outra aqui com essa camada lisa? A diferença é que, né, com essa parte lisa, a água consegue caminhar com maior velocidade até chegar na ET, que é a estação de tratamento de esgoto. Bora lá? Agora a gente veio para Barueri, aqui na Grande São Paulo, para visitar a maior ET do país, a maior estação de tratamento de esgoto. É para cá que todo o esgoto que vai passar lá pelaquela interceptora vai vir para receber tratamento. E olha só como tá essa água suja que tá chegando aqui. Eu tenho a impressão de que se eu pular lá no meio, eu vou conseguir andar em cima desse lixo, que tá tudo sólido, parece uma ilha de sujeira. O esgoto, quando chega aqui na estação de tratamento, ele chega mais ou menos 30 metros abaixo do nível do solo. E aí como que faz para tratar isso? Como que faz para tratar todo esse esgoto que tá tão fundo, né? A gente precisa de super bombas, dessas super bombas aqui, para jogar essa água lá para a estação de tratamento que tá no nível do chão. Cada bomba dessa é capaz de jogar lá cima 6.000 litros de água por segundo. Para isso, ela gasta aproximadamente 2 milhões de kWh por mês. As bombas mandam todo o esgoto aqui para essas grades. Mas antes de começar a falar do tratamento do esgoto em si, quero falar para vocês que daqui saem 3 produtos finais. Um, que é a água já tratada que vai ser devolvida para os rios. 2, que é a água de reuso que algumas prefeituras usam para lavar a rua, por exemplo. E 3, o lixo e o lodo sujo do resultado final de tratamento. Daqui, eles recolhem 10 toneladas de lixo por dia. A primeira etapa do tratamento do esgoto é ele passar então por essas duas grades, aqui tem duas. A primeira com um vão de mais ou menos 2 centímetros e outra menor com mais ou menos meio centímetro de vão. A quantidade de lixo que sai daqui é absurda. Eu já vi ali camisinha, copo plástico, presilha plástica, tecido, calcinha. É tanto lixo que a gente nem consegue imaginar como que isso foi parar na rede de esgoto. Então, meu amigo, então minha amiga, para de jogar no ralo da pia, no ralo do banheiro, em tudo quanto é ralo. Lixo. Lixo é pra jogar no lixo. Ralo é para ir líquido. E aqui é a caixa de areia. E para que serve essa fase? Para tirar a areia do esgoto. Por que a gente precisa tirar areia? A gente tem que tirar porque agora no começo a gente está tirando toda a matéria inorgânica do esgoto. Então a areia é parte dessa matéria. 2, se essa areia continuar no tratamento, ela vai acabar com a tubulação, porque ela serve como uma espécie de lixa e vai ficar passando lá no esgoto e vai detonar a tubulação. E 3, imagina só o que acontece com os rios se essa areia for mandada de volta para lá. A gente vai assoreando o rio, né? Vai formar um monte de montanha, um monte de ilha no meio dos rios. Esse aparelho aqui gigante tá passando lá no fundo e tá puxando a areia. E essa areia é mandada lá para fora. Olha que nojo a cor da areia saindo. Agora que o esgoto tá sem areia, ele vai pro tanque de decantação. Mas no caminho até lá, ele vai soltando todo o gás sulfídrico que as bactérias que estão nele estão soltando. Esse é o mesmo gás de ovo podre. A fórmula dele parece muito com a fórmula da água, mas no lugar do oxigênio tem enxofre. Se você nunca tinha visto o tratamento de esgoto, dá seu joinha, vai. Dá seu joinha e compartilha esse vídeo no WhatsApp, pra todo mundo saber como é que é. Porque ver tratamento de esgoto não é tão fácil. Sabia que aqui no Brasil, só 45% do esgoto é tratado? O resto é tudo jogado na natureza. A gente tem que mudar isso, né? Ó, joinha aqui no vídeo. Se o gás sulfídrico vier aqui para esse primeiro tanque de decantação, ele vai impedir que as partículas caiam lá pro fundo. E aí a decantação não vai funcionar, né? Porque é exatamente isso que a gente quer aqui nesse tanque. Que tudo vá lá pro chão, lá para baixo, para que a gente possa tirar esse lixo. E essa ponte amarela aqui, que tem uma espécie de rodo na ponta, que vai tirar tudo que está sedimentado lá no fundo do tanque. Depois de passar 1h30 na decantação, o esgoto vem pro tanque de aeração ficar por mais 6 horas. Aqui as estrelas são as bactérias aeróbias. Elas comem as partículas orgânicas que ainda estão aqui. E para elas poderem trabalhar mais rápido, oxigênio é colocado aqui nessa água. Uma curiosidade sobre o tanque de aeração é que aqui 40% dessa mistura é sólido. Agora as bactérias já comeram um monte, já formaram família, já se juntaram em blocos. Nesses flocos aqui, que a gente consegue ver alguns, porque eles estão lá no fundo, né? Afinal de contas, esse é o segundo tanque de decantação. Esses flocos vão formar lá no fundo o lodo ativado, que é uma espécie de kefir, de iogurte, daquela corrente que todo mundo já fez, que você pega um pouco de iogurte com bactéria para fazer o
seu iogurte, dá um pedacinho pro próximo, e é isso que eles fazem aqui. Parte desse lodo ativado vai voltar lá pro tanque aerado para ajudar no processo lá das bactérias aeróbias. E é desse tanque aqui que a gente tem o nosso primeiro produto final, o esgoto tratado. Esse aqui já está indo direto pro Rio Tietê. E o nosso segundo produto final é a água de reuso. A água de reuso nada mais é que aquela água usada para lavar a rua. O que acontece aqui? A água que ia ser mandada para o rio volta para a estação de tratamento, recebe cloro, passa por um filtro muito fino, de 100 milésimos de milímetro. Eu não consigo nem imaginar o quanto isso é pequeno. Recebe cloro mais uma vez e aí se transforma em água de reuso. E o nosso terceiro produto final é o lodo. Como vocês podem ver, ele está cheio de água. 97% dele é água. E a gente não pode mandar tudo isso daqui para um aterro sanitário. Imagina, ia virar um piscinão de lixo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse lodo e reduzir, tem que tirar a água dele. E a redução pode acontecer de dois jeitos. Um, por uma centrífuga e dois, por esse adensador. Toda a matéria sólida fica acumulada aqui no fundo desse tanque. Além disso, a gente precisa tirar toda a matéria orgânica do lodo, senão ele vai lá pro aterro e vai começar a apodrecer. E isso é feito aqui, ó, nesses tanques de digestão. Quem faz essa digestão são as bactérias anaeróbias, as que não precisam de oxigênio para viver. Elas conseguem comer toda a matéria orgânica, inclusive as bactérias aeróbias, lá do processo de decantação. O lodo vai sair daqui, ó, assim. Antes do lodo ser mandado para o aterro sanitário, ele vai passar mais uma vez pela centrífuga e vai se transformar nisso, ó, nessa pasta que parece um brownie. Ele é muito mole, é mais mole do que uma massa de modelar, é bem nojentinho. E vamos falar um pouco sobre esgoto como fonte de energia, que a gente chama de energia do fim do mundo, que é a partir justamente do biogás. Bom, como que acontece? A gente faz a coleta de esgoto e vai para a estação de tratamento. Dentro da estação de tratamento, a gente faz, a partir da fermentação com bactérias anaeróbias, ou seja, sem a utilização de oxigênio, a gente acaba produzindo gás metano, que é o CH4, ok? Esse CH4 vira biogás. E esse biogás pode gerar energia elétrica. Inclusive, pessoal, existem postos, tipo posto de gasolina, que é posto de biogás. E nesse posto de biogás aceita carros elétricos. Então, é bem interessante, carros que aceitam biogás. Então, existem carros hoje que aceitam biogás e você vai no posto desse e abastece seu carro com biogás, certo? E aí, aqui nós temos o tratamento de esgoto, né? A água já mais limpa, a água do esgoto mais limpa para ser reutilizada ou despejada no campo receptor. Inclusive, essa própria energia que vai para a casa das pessoas a partir do biogás, ela também vai voltar para a estação de tratamento. Então, ela vai ajudar a purificar outros esgotos e a criar mais biogás. Então, a natureza agradece e é uma reutilização muito viável. Aqui um videozinho sobre esse tema, sobre essa temática do biogás. A Coelba, empresa do grupo Neoenergia, em parceria com a Embasa, Universidade Estadual de Feira de Santana, e com o apoio do Instituto Alemão GIS, apresentam um projeto pioneiro de captação de biogás em estação de tratamento de esgoto. Você sabia que o biogás é uma fonte de energia alternativa e renovável? Anualmente, as estações de tratamento de esgoto no Brasil geram uma grande quantidade de biogás que não é aproveitada. Na maioria das vezes, esse biogás é emitido para a atmosfera, contribuindo assim para o aumento da poluição ao meio ambiente e do aquecimento global. O processo de aproveitamento do biogás para a geração de energia reduz em 21 vezes o seu impacto sobre o efeito estufa. A captação do biogás durante o processo de tratamento do esgoto sanitário para transformá-lo em energia elétrica é uma iniciativa pioneira e sustentável. Vamos conhecer mais sobre esse processo. Na primeira etapa, o esgoto bruto passa por um tratamento preliminar, onde componentes sólidos maiores são retirados através de grades mecanizadas e caixas de areia. Em seguida, esse esgoto segue para os reatores DAFA, digestor anaeróbico de fluxo ascendente, onde é anaerobicamente tratado e separado em 3 estados, ou fases: sólido, líquido e gasoso. Nesse processo, a parte líquida com carga orgânica já reduzida segue o fluxo de tratamento. A parte sólida sedimenta no reator para futura remoção. E a parte gasosa, que seria emitida para o meio ambiente, é coletada e encaminhada para um reservatório de gás, o gasômetro. No gasômetro, o biogás é armazenado e simultaneamente é realizada a primeira etapa de tratamento, no qual o sulfeto de hidrogênio é biologicamente removido. Posteriormente, o biogás acumulado é encaminhado para um sistema de refrigeração e filtrado por carvão ativado, visando um tratamento complementar, de onde seguirá para o motogerador, que é responsável por transformar esse combustível em energia elétrica.
A energia elétrica gerada irá suprir cerca de 60 a 80% da demanda de energia da estação de tratamento de esgoto e estará disponível mesmo quando não houver suprimento de energia elétrica da rede de distribuição da concessionária através de um sistema de automação das cargas. A Neoenergia investe neste projeto com o objetivo de verificar a viabilidade econômica do arranjo e incentivar a adoção do modelo por outras empresas de saneamento no país. Também foi previsto um estudo do potencial de nacionalização de parte da tecnologia empregada no processo e estimularmos a sustentabilidade por meio de mais uma alternativa de geração de energia que contribui com o meio ambiente. Bom, pessoal, por hoje é só. Até mais!